Bom dia a todos, eu sou José Frederico, engenheiro civil. Recentemente eu fiz um lançamento de alguns vídeos através do Sinecom, que é o Sindicato Nacional de Construção Pesada e Infraestrutura, sobre um livro que eu divulguei ano passado, e este livro era sobre a teoria das restrições. É uma interpretação da teoria das restrições para aplicação em projetos de engenharia, principalmente em contratos EPC, que são contratos mais completos. Logo que eu me aposentei, comecei a trabalhar como consultor, eu fui convidado por uma empresa para fazer uma avaliação de um contrato que ela tinha realizado em EPC. Ela queria saber se estava tudo bem, se tinha alguma recomendação, etc. Eu fiz uma avaliação, fiz algumas recomendações, mas esse fato desse contrato me despertou uma curiosidade, que eu percebi que alguns aspectos na execução de um gerenciamento de projeto precisam ser tomados muito cuidados. Aí, uns 2 anos depois, eu apresentei isso, e esses aspectos, né, que eu relacionei como 5, eles são relacionados a uma segurança estratégica, que é importante ser feito um planejamento estratégico antes de começar o contrato. Um aspecto de segurança do projeto, porque no EPC a empresa faz o projeto, né? Depois a segurança do prazo, que é exatamente o assunto do livro, da teoria das restrições. Segurança na construção, porque existem eventos e operações dentro de uma construção pesada que são muito perigosos para acidente, perdas de vida e muito prejuízo, né? Então eu fiz algumas considerações sobre isso, fazendo algumas recomendações. E finalmente a segurança financeira, porque não adianta você fazer um contrato bem feito, contrato no prazo, contrato com segurança, se a empresa que você representa como gerenciamento de projeto, a contratada, vamos dizer assim, ela sofre um prejuízo na sua rentabilidade, na sua lucratividade prevista. Então esses 5 aspectos é que eu vou apresentar aqui agora. E esse trabalho, eu enviei ele para o seminário, 14º Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos, que foi em 2015, para o PMI, que foi organizado esse seminário pelo PMI, capítulo São Paulo. E ele foi aprovado para publicação. Posteriormente, eu desenvolvi ele melhor e tal, ele deu uma evoluída, evidentemente. Então, nós vamos apresentar os 5 aspectos. Para a facilidade, eu dividi ele em 3 vídeos. O primeiro, ele se refere à segurança estratégica. O segundo vídeo, ele abrange os 3 aspectos seguintes: segurança, projeto, prazo e construção. E, finalmente, o terceiro vídeo é exclusivo sobre segurança financeira. Eles estão divididos de forma a terem mais ou menos o mesmo tempo de apresentação. Bom, com relação, então, à segurança estratégica, que é o primeiro vídeo, que é esse, né? Nós vamos, então, falar sobre isso. O planejamento estratégico, claro, tem muita gente que conhece isso, então vai ser uma repetição. Mas, para quem não conhece, principalmente os engenheiros mais novos, né, é uma boa orientação e inspiração como é que é feito isso. Esse planejamento estratégico, ele tem, a primeira providência dele é mapear o ambiente do projeto. Então a empresa fez um contrato, a equipe de projeto, capitaneada pelo gerente de projeto, vai então realizar esse mapeamento do ambiente, não é? Em seguida, a partir desse mapeamento, ela vai desenvolver algumas metas estratégicas. Essas metas, elas são de número de 4 a 6, são poucas. Não podem ser muitas, não, porque criam muita confusão e é desnecessário. E o terceiro ponto são os planos de ações que são desenvolvidos para realizar as metas. Ok? Então nós vamos ver a primeira situação aqui é mapear o ambiente do projeto, né? E nós vamos utilizar uma técnica que foi desenvolvida nos Estados Unidos, aí na década de 60, me parece, que é chamado análise SWOT, que é uma contração de 4 palavras em inglês, que traduzidas para português
foi traduzido como FOFA, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. É importante, nesse mapeamento, você identificar essas 4 situações. Então, como é que é feito isso? A equipe de projeto, né, reúne, né, antes de começar a obra, o projeto, a execução, e analisa de uma forma muito livre, né, que se chama brainstorm, de uma forma muito livre, muito espontânea e muito honesta, o que cada um ali está vendo em relação ao projeto e ao ambiente que ele se situa. E conforme essas ideias vão surgindo e vão aparecendo, o ambiente então é classificado se é uma influência interna ou se é uma influência externa. E esse tipo de análise vai permitir que você classifique se aquela observação ela é positiva ou é negativa. Então nós temos aí 4 áreas, né? A primeira, que seriam as forças, né? E você vai jogar então fazer essa relação das forças, que é o S aqui e o F de força. É importante entender o seguinte: quando você observa que tem uma força que o projeto, que o seu ambiente tem, se você não tiver, ele é uma fraqueza. Então, aí ele passa a ser negativo, que é o weakness, né? E aqui a fraqueza. Se ele vier de um ambiente externo, ele é uma ameaça, que são essas 2 letras aqui, de ameaça, ok? Se vier de um ambiente externo e for positivo, são oportunidades que surgem no projeto, que devem ser aproveitadas. Não é? Então, vamos fazer um pequeno exemplo aqui disso aqui, baseado no planejamento estratégico de uma termoelétrica de 200 megawatts. Por que eu estou dizendo isso? Que é preciso ter um número para se mostrar algumas coisas. Não pode ser uma coisa assim muito aberta, assim fica melhor para explicar. Então, o mapeamento vai ser iniciado, nós já fizemos o mapeamento, então ele está sendo, nós vamos mostrar qual o resultado dele. Quais foram as forças detectadas? Foram 4 forças detectadas. Na realidade pode ser mais, esse número pode ser mais, pode ser menos, depende lá da situação. O que a equipe identificou é o seguinte, que a equipe é unida, ela é motivada e comprometida. Isso é uma força. Se você tem uma equipe e você nota que ela não está muito comprometida, é uma fraqueza. Tudo que não for aqui é fraqueza. Uma outra coisa é que essa equipe tem experiência em construção de termoelétrica, que aqui se trata de uma termoelétrica de 200 megawatts. Isso significa que a equipe ela tem uma expertise ela tem uma experiência muito boa para tocar esse projeto. Imagina que metade dela viesse de uma equipe que era de barrageiros. Aí seria uma fraqueza, porque você tem equipe muito boa para fazer barragem, mas assim, ainda um pouco fraca para fazer termoelétrica. Vai ter que, seria talvez uma fraqueza, né, na questão da experiência. O outro aspecto que foi detectado, que o fornecedor do ciclo térmico e geração, ele é muito bom. Você tem alguns aí, isso é em nível mundial, você tem alguns, citando alguns, você tem a Siemens, tem a Framatome, tem a GE, tem a Hyundai, tem a Kawasaki, tem outros. Então, você se associou a um fornecedor de ciclo térmico e geração para essa termoelétrica, que é excelente, uma empresa de primeira ponta, de primeira linha. E foi detectado também que existe uma disponibilidade financeira muito importante. Por que isso é importante? Os contratos em APC, geralmente, eles têm um down payment, há um pagamento inicial à assinatura do contrato, que é para a empresa contratada fazer frente àquelas primeiras despesas. Isso é normal. Nos contratos públicos, não. A lei proibia, hoje eu não sei, porque saiu uma nova lei de licitação, eu não sei se ela permite down payment. Mas nos contratos privados, geralmente, eles ocorrem. Imagina que a empresa tem uma dificuldade financeira. O que pode acontecer? Ela recebe um down payment, uma importância, né? Um contrato lá de 200 milhões, ela recebe 10, por exemplo, para dar início, né?
Mas ela tem dificuldade financeira, ela começa a pegar esse dinheiro e colocar em outros projetos. Isso eu já vi acontecer isso com empresas, não com a minha, mas com outras eu já vi acontecer isso. Ela começa a desviar recursos daquele projeto para poder salvar situações em outros. E isso cria um problema muito grande. Se ela não tiver disponibilidade financeira, isso é uma fraqueza. Bom, então, mais ou menos isso aí foi o que aconteceu. No caso do ambiente interno, das fraquezas, foi detectado 3 situações. A primeira, que é um desconhecimento do cliente. Não se conhece o cliente. O cliente é um cliente muito grande, uma empresa muito grande. Não se sabe, aquela equipe ali não sabe como é que funciona o cliente, né? Uma outra coisa que aconteceu, que foi observado, que haveria muitas compras internacionais. O procurement ia fazer muitas compras internacionais e aquela equipe ali não tinha muita experiência nisso não. Então é uma fraqueza que precisa ser resolvida. O outro aspecto que foi detectado, que o nosso contratante tem uma participação de uma empresa estrangeira e essa empresa então exigiu que qualquer litígio que tivesse, fora a arbitragem, seria regido pela lei de Nova York. Esse é um problema, porque os nossos advogados, a nossa empresa, não tinha uma situação dessa, não tem uma experiência dessa. É preciso resolver isso também, é uma fraqueza. A solução, no caso desse, é você contratar uma empresa americana que tem experiência nessa lei e trabalhar com eles em conjunto. Isso é perfeitamente possível, então você resolve praticamente esse problema. O que acontece neste andamento, né? Você tem umas forças, que é uma equipe comprometida, você tem experiência, você tem nome, você tem recurso, tem disponibilidade financeira. O que você vai fazer é usar as forças para eliminar as fraquezas. Ok? Então, por exemplo, no caso de procurement, eu tenho uma fraqueza com procurement. Eu vou contratar gente que entenda disso. Vou colocar ele dentro da equipe para poder reforçar essa parte, né? Então eu vou começar a eliminar as fraquezas. Vou estudar o cliente, vou pôr alguém para estudar o cliente profundamente. Às vezes são detalhes burocráticos do cliente que causam embaraços e causam dificuldades. Por exemplo, você está dentro do site e você quer tirar um projetor para levar para uma reunião que é fora do site. Você não consegue sair com esse projetor, a menos que antes você tenha feito uma comunicação por escrito que você ia retirar aquele material do site. Então isso é uma pequena coisa, evidentemente, tem coisas muito mais sérias do que isso. Por exemplo, você está num site que tem várias empresas trabalhando e tem uma empresa pequenininha lá, você está com 2.000 homens lá na tua termoelétrica. E tem uma empresa lá pequena que está fazendo um servicinho e ela só tem 50 homens. Se ela entrar em greve por algum motivo lá, você não entra no site, o site é bloqueado. Ninguém entra, por questões de segurança do patrimônio do proprietário. Então são coisas que você tem que entender bem, conhecer bem o cliente. Ok? Bom, no caso das ameaças foi detectado o seguinte, eu já tinha até dito sobre isso, excessivo rigor das normas internas do cliente. Para você pôr um funcionário para trabalhar, por exemplo, o cliente, ele exige tanta coisa para autorizar e fornecer um crachá para um funcionário entrar no teu projeto, que, por exemplo, pode levar 15 dias. Então, se você vai contratar alguém, você tem que ter uma antecedência muito grande, porque você vai cumprir um rito exigido pelo proprietário para poder habilitar aquela pessoa a entrar dentro do site. Ela vai ter que fazer uma série de treinamentos e isso leva tempo, né? Outra coisa que foi detectada é que o sindicato que atua naquela região é extremamente agressivo. É um sindicato muito atuante e ele procura coisinhas para promover greve, promover situações difíceis. Outra coisa detectada é que a complexidade do projeto em si traz, que é um projeto complexo, e isso como você vai desenvolver engenharia, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Nesse aspecto, nesse item aí,
O aspecto número 2 é fundamental, que nós vamos ver para frente. Você corre riscos de aumento quantitativos, que no contrato EPC, geralmente eles são lump sum, eles são preço fechado. E se você imaginou lá nos teus cálculos, lá no teu projeto, que você vai ter 10 mil metros cúbicos de concreto, e se der 15, vai ser uma dificuldade para provar que não era 10, eram 15, porque você já fechou o preço lá na contratação. Então, é muito cuidado com isso. E como vai ter muita coisa importada, são as liberações alfandegárias, que a gente também não tem experiência, está dentro daquela questão do procurement. Nós temos que colocar gente para nos ajudar a enfrentar toda aquela burocracia de importação, porque todo o material importado vai chegar num porto próximo, né? Ou de avião, ou por via aérea, e você tem que ter um conhecimento muito grande disso. Bom, você com as suas forças, com as suas fraquezas eliminadas, você vai ter a oportunidade de neutralizar as ameaças, porque você ficou mais forte, não é? Você resolveu, conseguiu eliminar as fraquezas, você está mais forte. O objetivo é neutralizar as ameaças. O último item, você com as forças, eliminadas as fraquezas e neutralizadas as ameaças, você vai ter mais facilidade de resolver as oportunidades. Essas oportunidades que foram detectadas, aqui no caso foram 6, poderia ser mais ou menos, né? Novas solicitações de serviço, ampliação do escopo. O cliente pode, de repente, falar, eu preciso que você faça mais isso, mais aquilo. Você está aumentando o seu contrato, está melhorando o seu trabalho, né? Possibilidade de antecipar a geração elétrica. Se por acaso houver um bônus, se você antecipar a energia elétrica, se um contrato de 24 meses, você fizer em 23, você vai permitir que o proprietário obtenha uma renda interessante sobre isso, né? De mais um mês aí de geração elétrica, do que seja, né? Em sequência, nós temos conhecimento que o cliente tem um plano de expansão muito grande e isso pode abrir novas perspectivas, né? É uma oportunidade. Como a empresa contratada ela vai fazer montagem de caldeira e tubulação de pressão, é uma grande oportunidade de obter a certificação do ASME, que é a American Society of Mechanical Engineers. Essa certificação ela dá à empresa um nome muito forte, principalmente no mercado internacional. Nós estamos falando aqui da certificação da montagem, não da construção da caldeira, por exemplo, ou da tubulação, que isso aí é com o fabricante. Uma outra oportunidade é obter as certificações ISO para contratos EPC. É uma boa oportunidade, porque você vai fazer o contrato EPC, você às vezes não tem essa certificação, a empresa, você tem outros tipos de certificações, mas essa às vezes não tem. Então é uma boa oportunidade. E a oportunidade principal, né, é poder fidelizar o cliente pelos excelentes serviços prestados. O cliente, então, numa próxima oportunidade, ele te dá preferência para ser o seu contratado. Com relação a esse item 2, tem uma observação a fazer, que isso pode ser uma faca de 2 gumes. Porque quando você, num contrato em EPC, que você faz a engenharia, e de repente você aparece com um presente de antecipação, pode parecer, nem sempre vai acontecer isso, que houve uma colocação qualquer dentro da proposta, de forma que depois já se sabia que ia conseguir uma redução de prazo. Isso é muito perigoso, porque nos contratos, de um modo geral, deve haver entre as partes a mais absoluta transparência e ética. Não é um contrato que um está querendo enganar o outro, não dá certo, não é? Pode dar certo no curto prazo, mas no médio e no longo não vai dar. E os contratos, eles não são ação entre amigos, né? Eles são empresas que se tornam, se unem para realizar um objetivo do projeto dentro de um espírito de alta ética, e transparência e honestidade, né? Então é preciso tomar muito cuidado com isso
para não parecer que foi uma criação de uma dificuldade para vender uma facilidade. Bom, com relação às metas estratégicas, que é o segundo ponto aí do planejamento estratégico, existem 3 dimensões que devem ser observadas nessas metas. A primeira dela é a questão, também baseada no exemplo de uma termoelétrica. O primeiro delas é voltada para a equipe. A equipe, ela é preciso aproveitar a oportunidade para fazer a equipe evoluir, as pessoas serem melhores. Isso em todos os níveis possíveis. Não é possibilitar que uma pessoa lá, um técnico, um operador de maçarico que faça corte de chapa metálica, que ele tem oportunidade, nas horas vagas dele, ele aproveitar a estrutura da obra para se evoluir, para se tornar, por exemplo, um soldador tipo 1, o primeiro nível de soldador. Então, quando ele sair da obra, ele entrou maçariqueiro e ele saiu soldador. E isso é muito bom, isso dá um ambiente muito bom. O que ajuda muito nisso é esse aspecto aqui do prazo. Quando você cumpre o prazo, o ambiente fica muito bom. Ele fica sem estresse e facilita muito isso. E facilita muito um ambiente de proficiência, onde as pessoas podem aprender. Eu estou dizendo isso em todos os níveis. A nível de engenheiro, nível de técnico, nível de operador. Não é uma pessoa que é ajudante pedreiro, de repente ele vai sair de lá um pedreiro. Um ajudante carpinteiro, pode sair um carpinteiro. Dá a oportunidade, criar as condições de proficiência para que a equipe evolua. Então elas entram de um jeito e saem melhores. Essa é o que eu entendo como a primeira meta estratégica, que você vai fortalecer a sua equipe para realizar, inclusive, o segundo grupo de metas, que é para o proprietário, que é ele ter satisfação plena. Se você tem uma equipe boa, que você está elevando ela tecnicamente, a tendência é que ela trabalhe muito bem e ela realize, né, toda a satisfação do cliente. Com relação à satisfação plena, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre isso agora, em seguida, para poder entender esse negócio, porque isso aí está muito vago, né? Bom, a terceiro grupo de metas se refere à lucratividade do seu patrão, né, da empresa que você representa. Ela deveria ser igual ou melhor que a prevista. Agora, veja bem, mas só dinheiro? Não, porque quando você criou aqui uma evolução técnica, você melhorou a condição técnica da equipe dessa empresa. Quando você atingiu essa meta aqui, de satisfação plena, você criou condições de fidelização, de aumento de escopo de trabalho, né? Até de recebimento de bônus, porque você conseguiu uma satisfação plena. Então a empresa, ela precisa da lucratividade, mas ela está ganhando aqui, nesses outros 2 quesitos de meta, né? Com relação à satisfação plena, é preciso entender quais são as necessidades básicas do proprietário. O que ele quer? Ele quer 4 coisas, só 4 coisas, ele não quer mais do que essas 4. A primeira dela é que você entregue a obra com qualidade garantida, que é o QA/QC, que é a garantia da qualidade. Quality Assurance, né? Garantia da qualidade. Por quê? Porque ele quer a obra bem feita, funcionando. E a garantia da qualidade vai demonstrar em documentação, por documento, todas as evidências que a qualidade foi cumprida, conforme o projeto e as especificações técnicas, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que ele quer que você entregue a obra no prazo. Tem que entregar no prazo. Se você não entregar no prazo, né? E aí vem uma pergunta, há previsão de bônus por antecipação? Se tiver, né? Vamos ver o que aconteceria nessa termoelétrica se tivesse uma antecipação de 1 mês. Poderia gerar um ganho extra para o proprietário de até 52 milhões de reais. Por quê? Porque você tem 200 megawatts, 24 horas por dia, 30,4 dias por mês, que é a média do número de dias por ano, né? Vezes o preço aqui, R$ 360 o megawatt-hora,
Isso dá 52 milhões. Se ele trabalhar só 12 horas, isso aqui é 26. Não é? Quer dizer, há uma possibilidade muito grande dele receber um bônus, tomando, evidentemente, tomando cuidado para não ser aquela armadilha, né, de se criar uma dificuldade para vender uma facilidade. É preciso que haja uma transparência muito grande e uma clareza para o proprietário que aquilo ali foi obra de mérito, essa antecipação. Tem um outro aspecto com relação à antecipação que é bom falar, que é o seguinte: à medida que o contratado vai executando o projeto, o proprietário, em paralelo, vai se preparando para operar aquele projeto. Ele vai contratar técnicos, ele vai treinar, ele vai comprar mobiliário, ele vai ter que fazer uma série de providências para quando você entregar o projeto para ele, ele poder no dia seguinte operar. Se a empresa contratada intempestivamente oferece uma antecipação e que ele não esteja preparado para essa antecipação, vai ser quase que um tiro na água também, não vai ser talvez interessante para o proprietário. Então é preciso casar essas duas coisas, que é a transparência, a ética e a combinação, não é? O interesse dele em antecipar. O terceiro ponto importante é a questão do desempenho. Você tem que entregar uma usina de 200 megawatts, você foi contratado para isso. Mas se você entregar 210, o que acontece? Pode ser que você consiga, será que tem um bônus? Ó, eu consegui aqui melhorar as condições e estou te entregando 210. Você observa que esses 10 megawatts a mais, 24 horas por dia, vão gerar 240 megawatts dia. E ele, por 360, vai gerar uma receita dia de R$ 86.400. Isso o cliente vai ganhar isso, não é? Se você imaginar o ano, ele vai receber, por causa dessa brincadeira, ele pode gerar um faturamento, uma receita extra de geração de mais ou menos mais de 30 milhões de reais. Se considerar ainda que uma usina dessa, a vida útil dela são 40 anos, esses 10 megawatts vai proporcionar uma receita ao longo da vida útil de 1 bilhão e tal. Então é uma coisa muito importante isso, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você consegue fazer um upgrade lá naquilo que você contratou, devido a condições de projeto, né? E consegue melhorar o que ele quer. Então pode ser que tenha um bônus para isso. Agora, e se você entregar 190? A situação complica, porque é aquela brincadeira verde vira vermelha. Você vai imputar a ele uma perda de receita. Então isso é muito perigoso. Tem que tomar cuidado. Agora vem a quarta condição. A quarta condição que interessa ao proprietário é ele ter a oportunidade, dentro do contrato, de aplicar penalidades, se você não cumprir uma das três anteriores. É como eu disse, esses contratos não são ação entre amigos, eles são ações que são de empresas sérias, competentes e honestas, né, e corretas, que trabalham com ética e transparência. Mas pode ocorrer algum problema. Então, ele tem o direito de aplicar multas. Geralmente essas multas elas são limitadas a 10% do valor do contrato. Por que isso? Por que limitado? Porque imagina o contrato, a lucratividade razoavelmente que se imagina que um contratado teria na execução de um contrato, seria alguma coisa na faixa de 10%. Se essa multa passa 10%, ela começa a pegar despesas que ele fez no contrato. Ela passa, então o objetivo é atingir a receita, a lucratividade. Me parece que é isso, eu não tenho certeza. Mas por que todos os contratos param em 10%? Provavelmente seria por causa disso. Bom, as metas, né? Então as metas da equipe do projeto, elas objetivam a evolução técnica. Por quê? Porque você criou um ambiente de proficiência e permitiu o crescimento pessoal. As pessoas ficam bem mais felizes, é um ambiente muito legal, principalmente quando você está dentro do prazo, né? Quando está atrasado,
a situação é meio caótica dentro de um projeto desse. O segundo grupo de metas é do proprietário, só repetindo, as metas dele é qualidade, prazo e desempenho. E cria um ambiente de satisfação que leva à fidelidade. Numa próxima termoelétrica, ou numa próxima obra, ele vai se lembrar da sua empresa e vai dizer, vou chamar aqueles camaradas, porque eles são bons. Então isso é muito importante. E o terceiro é a contratada obter as suas metas financeiras, de lucratividade. Isso cria um ambiente de segurança financeira dentro da empresa, porque ela permite que ela sobreviva e ela cresça. Se você está crescendo aqui e ela está crescendo ali, provavelmente você vai ser beneficiado com isso no futuro, né? Você está numa empresa saudável. Com relação à segurança estratégica, o plano de ação é a execução dos planos de ações, eles verificam os impactos elevados das forças sobre uma meta e estabelece estratégias relevantes para planos de ações para eliminar a fraqueza, neutralizar a ameaça e realizar as oportunidades. Bom, um projeto de engenharia, o diagrama de Ishikawa, que é chamado de espinho de peixe, ele mostra bem a questão, essas questões mais complexas, numa forma de um diagrama, né? Então aqui nós teríamos o seguinte, para realizar as metas estratégicas, nós temos a organização, que inclui a empresa de um modo geral, né? Como ela funciona, né? Uma área de relações institucionais, que é o relacionamento com o governo, com o sindicato, com fornecedores, tudo isso tem que ser muito bem. E com o vizinho, você não pode fazer uma obra e atrapalhar seu vizinho. Uma pessoa que mora perto, ou uma cidadezinha próxima, não pode fazer isso. Então você tem que tomar um cuidado com isso também. Planejamento e controle, que é o pessoal que vai fazer planejamento. Administração e finanças, que é o que vai fazer contratações, vai mexer com custeio, vai fazer faturamento, recebimento, vai cuidar do recebimento, coisas desse tipo, né? E administração contratual. Do lado de cá nós temos um contrato que tem que ser bem conhecido, tem que ser um contrato bem elaborado, um contrato bom, né? Se for um contrato ruim, a situação fica difícil. E ele tem que ser bem executado e bem acompanhado. O proprietário, qual é o interesse do proprietário? São aquelas 4 condições que eu falei, né? Que é qualidade, prazo e performance, e poder aplicar multa se a coisa não for bem. No campo do projeto, você tem aí o desenvolvimento do seu projeto, melhores técnicas, as verificações independentes, né? Que nós vamos falar aí para frente. Na construção, você tem que usar as melhores técnicas de construção e montagem, você tem que preparar uma documentação para ser devolvida, com as build, com o manual de operação e manutenção, tem que fazer treinamento dos operadores e coisas desse tipo. Então, isso aqui dá uma visão holística do seu projeto, porque as pessoas têm que estar bem alinhadas, né, com tudo isso aqui. E isso isso significa que o seu projeto tem que ser integrado. E essa integração, ela origina do organograma do projeto. Isso é uma coisa natural. Todo projeto tem uma integração dentro do seu organograma. Você tem um gerente de projeto, você tem uma gerência de engenharia, tem o pessoal da área de civil que faz projeto mecânico, projeto elétrico, projeto de automação, a gerência de suprimento, compras nacionais, compras importadas, a gerência de produção faz obra civil, montagem eletromecânica, montagem, instrumentação, controle, automação e comissionamento. Então, aqui você tem, nessas caixinhas, você tem os responsáveis. E isso é um sistema integrado. Mas ele tem que ser um pouco mais, ele tem que ser integrativo. Porque as pessoas têm que se relacionar de uma forma complementar. Então, isso aqui é muito bonitinho, muito integrado, mas todos eles têm que trabalhar de uma forma integrada. Isso a gente vai ver depois um pouquinho sobre isso para frente. No caso aqui da segurança, que eu falei de segurança empresarial, na hora que a gente olha esse diagrama de Ishikawa,
a gente olha sob o ponto de vista de segurança, nós vamos ver o seguinte, que a parte aqui do planejamento estratégico, ela é uma responsabilidade do gerente da obra, do gerente de projeto, ele tem que conduzir isso muito bem, que nós acabamos de falar. Essa parte de planejamento de projeto vai ser muito conduzida aqui, né? Sempre com a coordenação do gerente de projeto. Planejamento e controle vai ser conduzido aqui, a construção conduzida aqui e o aspecto de financeiro conduzido aqui. Então nós temos essa distribuição mais ou menos. Então é apenas uma ilustração. Esse vídeo, eu concluo aqui o vídeo, né? Esse primeiro vídeo. E o próximo vídeo nós vamos falar sobre segurança de projeto, segurança do prazo e segurança de construção. Esse assunto ele está relacionado no capítulo 10 desse livro aqui, do livro, né? sobre a teoria das restrições, é o capítulo 10. De minha autoria, e meu e-mail está aqui, meu telefone está aqui, se alguém precisar de algum esclarecimento, alguma coisa. E muito obrigado pela atenção.